Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre porcentagem envolvendo regra de 3. Se você tem dúvida nesse conteúdo e quer aprofundar um pouco mais seus conhecimentos, fique comigo. E o que é uma regra de 3? Uma regra de 3 é um método utilizado para encontrar um valor desconhecido. E nas situações envolvendo porcentagem, é realizada uma multiplicação cruzada. Então, a regra de 3 ela vai nos ajudar a encontrar um valor desconhecido. E se tratando aqui de porcentagem, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada para estar encontrando esse valor, conforme vocês vão ver na resolução deste problema. Vamos lá então, Em uma sala de aula de 40 alunos foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 12 alunos não gostam de praticar esportes. Qual a porcentagem dos alunos que gostam de esportes? Então, aqui trata-se de uma sala de aula com 40 alunos, onde foi feita uma pesquisa e descobriu-se que 12 alunos não gostam de praticar esportes. E a questão aqui quer saber qual a porcentagem dos alunos que gostam de esportes. Então, nós sabemos a quantidade daqueles que não gostam de esportes. Então, primeiro nós temos que descobrir a quantidade de alunos que gostam de esportes. Então, nós vamos pegar o total de alunos, é 40, menos 12 alunos que não gostam de esportes. E aí, 0 menos 2, não tem como nós tirarmos, então vamos pedir emprestado aqui para o 4, vai ficar 3, aqui vai ficar 10, 10 menos 2, 8, 3 menos 1, 2. Então, aqui, 28 alunos são aqueles que gostam de esportes. E agora nós vamos calcular essa porcentagem desses alunos que gostam de esportes. E agora que nós vamos montar a regra de 3. Então, eu vou fazer duas colunas aqui. Vou colocar alunos e do outro lado, porcentagem. Então, quantidade total de alunos, 40 alunos. Corresponde a que porcentagem? Se é o total todo da sala, corresponde a 100%. É o total de alunos da sala. E agora eu quero saber a porcentagem de 28 alunos. Então, 28 alunos aqui na coluna dos alunos. E corresponde a que porcentagem? Eu não sei, então eu vou colocar X para essa porcentagem. E agora que nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, nós vamos multiplicar esses dois valores e esses dois valores. E por que nós fazemos aqui uma multiplicação cruzada? Porque aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Porque a porcentagem, ela é uma grandeza que é diretamente proporcional. Vocês podem observar que nós temos aqui 40 alunos, corresponde aqui ao total de 100%. E se eu tiver menos alunos, eu vou ter menor porcentagem. Então, aqui está diminuindo na mesma proporção. Por isso que nós vamos fazer, então, essa multiplicação cruzada. Sempre que se tratar de uma grandeza que é diretamente proporcional, nós vamos fazer a multiplicação cruzada. E agora nós vamos multiplicar, então, 40 vezes x, que é igual a 40x, igual 28 vezes 100, então nós vamos acrescentar apenas os dois zeros, vai ficar igual a 2.800. Então aqui nós temos agora uma equação de primeiro grau. E agora nós vamos resolver essa equação. Então vamos deixar no primeiro membro apenas o x, igual a 2.800 sobre 40. 40 está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo no segundo membro. Então x é igual. Agora nós vamos fazer essa divisão. E aqui nós já podemos estar simplificando esse zero com esse zero. Então, nós estamos simplificando por 10. Agora, sobrou 280 dividido por 4. Vamos fazer aqui do lado, 280 dividido por 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes 4, 28. Zeramos aqui. E este zero vai direto aqui para o quociente. Então, x é igual a 70%, porque é a porcentagem que nós estamos procurando. A porcentagem referente aos 28 alunos, então, igual a 70%. E aí vocês podem me perguntar, tem uma forma de fazer mais direto esses cálculos aqui, usando essa regra de 3? Tem sim, eu vou fazer aqui do lado para vocês. Vou colocar aqui novamente as duas colunas. Então, 40 alunos, 100%. E 28 alunos, vai corresponder a que porcentagem? E agora nós não vamos colocar x, nós vamos colocar uma interrogação, porque é o valor que nós queremos, né? Eu quero a porcentagem desses 28 alunos. E agora nós vamos fazer essa multiplicação cruzada de 28 vezes 100. E o resultado nós já vamos dividir por 40. Porque vocês perceberam que nós fizemos essa multiplicação cruzada e deu 2.800. E no final
nós dividimos por 40. Então, nós podemos fazer de forma direta. Podemos fazer essa multiplicação de 28 vezes 100, que nós já sabemos que vai dar 2.800. E aí, dividimos direto por 40. Já fazemos a conta aqui dessa divisão por 40. E aí, podemos eliminar este zero com este zero, simplificando aqui por 10. E aí, sobrou 280 dividido por 4 novamente. Então, 28 por 4, 7 vezes 4, 28. E esse último zero vai direto aqui para o quociente. Então, 70% é a nossa resposta aqui, né? Qual a porcentagem dos alunos que gostam de esportes? Vamos colocar aqui a nossa resposta. A porcentagem é de 70%. Então, você pode escolher entre essas duas formas para estar realizando aqui a regra de 3. Vocês podem montar uma equação e resolver ela, ou então pode montar o esquema da regra de 3 e depois fazer a multiplicação cruzada e depois dividir pelo valor que sobrou. Na próxima parte, vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá, então, resolver o segundo exemplo. Na promoção de uma loja de eletrodoméstico, um aparelho de som que custava R$ 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Então, aqui trata-se de uma loja de eletrodoméstico, onde um aparelho de som que custava R$ 400 teve um desconto de 12%. E a questão quer saber quanto que o cliente que decidir comprar esse equipamento vai pagar por ele após o desconto. Então, nós vamos montar uma regra de 3 para descobrir qual o valor que corresponde à porcentagem de 12%. Então, vamos colocar na primeira coluna aparelho de som, na segunda coluna vamos colocar a porcentagem. Então, R$ 400 é o valor inicial do aparelho de som sem o desconto. Então, ele corresponde à porcentagem total, ou seja, 100%. Então, R$ 400 corresponde a 100%. E agora nós queremos saber quanto que corresponde 12% do valor de 400. Então, 12% aqui na coluna da porcentagem. E do lado de cá, no aparelho de som, então nós vamos colocar a nossa interrogação, porque nós queremos saber, né, quanto que corresponde 12% desse valor de R$ 400. Então, vamos colocar aqui essa interrogação e vamos fazer essa multiplicação cruzada. Vamos fazer de forma direta. Vamos multiplicar 12 por 400 e o resultado nós vamos dividir por 100. Então, vamos fazer aqui 400 vezes 12. Deixei os zeros fora da conta porque nós vamos descer eles. Então, 0, 0, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, resultado, 4.800. E agora, 4.800, então, nós vamos dividir por 100. Vamos fazer aqui do lado, ó, 4.800 dividido aqui por 100. E aí, nós podemos eliminar os zeros aqui, simplificando por 100. Sobrou 48 dividido por 1. 48 dividido por 1 é igual a 48. Então, aqui nós temos R$ 48, que corresponde aqui a 12% do valor de 400. E agora, então, quanto que vai pagar o cliente que resolver comprar esse equipamento? Agora, nós temos que fazer uma conta de menos, né? Vamos pegar o valor inicial menos o valor que corresponde a 12%. Então, vamos fazer R$ 400, e aqui vamos colocar os centavos, menos R$ 48. Agora, vamos resolver. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. De 0 não tem como tirar 8, vamos pedir emprestado, mas aqui também é 0, então vamos pedir emprestado para o 4. Então, aqui vai ficar 3, aqui fica 10, mas nós vamos emprestar 1 para esse lado, então vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. 10 menos 8, 2. Aqui descemos a vírgula. 9 menos 4, 5. 3 menos nada, 3. Então, o resultado é igual a R$ 352. Então, a pessoa que resolver comprar o aparelho, após o desconto, vai pagar R$ 352. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. O cliente pagará R$ 352. Então, nesse problema, nós tivemos que fazer duas contas aqui, né? Primeiro, calculamos quanto que representava 12% de 400, utilizando aqui a regra de 3. E depois, nós fizemos a conta de menos, tirando aqui, né, o 48 do valor principal, que era 400, e encontramos aqui o valor a ser pago após o desconto. Na próxima parte, vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá resolver o terceiro exemplo? Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso,
qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram. Então, esse problema nos fala de um concurso onde 520 candidatos se inscreveram, mas no dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. E a questão quer saber a porcentagem dos candidatos que faltaram. Então, nós temos aqui a quantidade total de inscritos e a quantidade de candidatos que compareceram. Para saber a quantidade de candidatos que faltaram, então nós vamos fazer uma conta de menos. Então, vamos fazer 520 menos 364. Então, 0 menos 4, não tem como nós tirarmos 4 de 0. Pedimos emprestado aqui para o 2, vai ficar 1, que vai ficar 10. 10 menos 4, 6. 1 menos 6, não tem como tirar 6 de 1. Então, vamos pedir emprestado aqui para o 5, que vai ficar 4. E aqui vai ficar 11. 11 menos 6 igual a 5. 4 menos 3 igual a 1. Então, 156 é o total de candidatos que faltaram. E é essa porcentagem que nós vamos calcular. Então, agora vamos montar a regra de 3. Vamos colocar na primeira coluna, candidatos, e na segunda coluna, porcentagem. Então, o total de candidatos, 520. E o total de candidatos corresponde a 100%. E agora vamos colocar aqui 156 candidatos que faltaram. Nós queremos saber a porcentagem. Então, vamos colocar aqui esta interrogação. E aí, nós vamos fazer essa multiplicação cruzada e o resultado nós vamos dividir por 520. Então, 156 vezes 100, nós vamos acrescentar apenas os 2 zeros. Então, vamos colocar os 156 e acrescentar os 2 zeros. Então, ficou 15.600. E agora, nós vamos dividir por 520. Então, vamos fazer aqui essa divisão. E agora nós podemos simplificar este zero com este zero, estamos simplificando por 10. E agora sobrou 1.560 dividido por 52. Então, 15 não dá para dividir por 52, então nós vamos colocar 156 dividido aqui por 52. E se nós pensarmos, 52 vai caber 3 vezes aqui em 156. Vamos fazer a conta aqui, ó, 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 5, 15. Então, zeramos aqui a conta e este zero que sobrou aqui, podemos passar ele direto aqui para o quociente. Então, resultado aqui é 30% que nós estamos procurando aqui a porcentagem. Então, o resultado da porcentagem dos candidatos que faltaram, dos 156 candidatos, é igual a 30%. Então, vamos colocar aqui nossa resposta. Então, quer saber a porcentagem dos candidatos que faltaram. A porcentagem dos candidatos que faltaram corresponde a 30%. E aí, qual a porcentagem dos candidatos que compareceram, então, para realizar a prova? 30% foram aqueles que faltaram. Então, a diferença de 100% menos 30% é igual a 70%. Então, 70% foram os candidatos que compareceram para fazer essa prova. E aí, vocês podem me perguntar, tem outra forma de fazer a resolução desse problema? Teria outra forma se vocês tivessem colocado aqui no lugar dos candidatos que faltaram. Se vocês tivessem colocado 364, vocês teriam encontrado essa porcentagem que eu falei, de 70% dos que foram fazer o concurso naquele dia. E aí vocês teriam que calcular a diferença de 100% menos 70% que compareceram, daria o resultado de 30% para aqueles que faltaram. Então, teria essas duas formas de vocês estarem realizando aqui a resolução desse problema. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre porcentagem envolvendo regra de 3. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.